Sentir extrema acordar irritado e à noite, a criança descrever que ela não controla, mas o pensamento dela não para de ficar rápido, ela não consegue parar quieta. Não, isso não é comum, entende? Não, não é. À tarde ela está triste, a ponto de pensar em morrer, né? São coisas muito intensas. Galera, achei que a câmera tava... Aê! Estamos de volta. A gente é mente 60 e poucos. 60 e muito. Yes! Essa semana ficou meio de cada 15 dias, uma coisa mais assim, porque eu tava com Covid, deu uma zoada, daí a câmera ficou ruim, daí a gente ficou, tá feio, e daí a gente mudou o estúdio, daí agora tá tudo certo. Agora a gente tá 100% bala, com planejamento, de foco e beleza. É isso aí. Hoje a gente vai falar de uma bipolaridade que a gente prometeu, só que em crianças, em jovens, né? Coisa mais... que a gente não sabe se existe ou se não existe, que é meio confuso, que as crianças às vezes estão lá mexendo no celular, às vezes elas não estão jogando bola, não joga mais bola, não empina pipa mais, aquela coisa, né, que tá só no TikTok, é ansiedade, isso, é tristeza, ao mesmo tempo, o que é isso, né? A gente não sabe o que essas crianças querem, o que tem na cabeça das crianças, além de Attack on Titan e Minecraft, eu não sei, você sabe? Eu não sei. Então a gente vai discutir um pouco isso. Pode começar a falar aí, por que não existe essa coisa, a gente não sabe se tem bipolar em criança ou não? Existe. Sabe se tem? Tem, claro que tem. É? Opa, como tem? Não tinha isso? Ontem, semana passada, você falou assim, não, a gente não sabe se tem ainda. Mas tem, não. Eu falei o seguinte, que na minha época... Não dá pra saber. Não, na minha época, quando eu comecei a fazer psiquiatria infantil, né? Não, na minha época que se dizia, não tem, porque você não vê bipolar abaixo de 14 anos de idade. Mas hoje ninguém tem dúvida. É que nem não existia TDAH, que criança é agitada, coisa de criança. Mas era diferente. Viaja cabeça na lua. Não, eu acho que o bipolar da criança bipolar, a questão tá na apresentação clínica que a gente esperava, é muito diferente. Por isso que a gente faz um programa até específico de bipolar em criança, é muito diferente, não é igual. Quais são as diferenças? Vamos lá. O Luva... É por mania também? Então, a classificação? Olha só, eu tenho uma grande história para contar. Conta. Então eu vou contar uma história. Manda ver. Existe um psiquiatra americano que trabalha em Harvard, chamado Birdman, um argentino. Dessa época que a gente dizia que não havia bipolar em criança, que começa a publicar um monte de estudo dizendo assim, criança opositora, criança explosiva e criança que passa a maior parte do tempo irritada, isso é bipolar, bipolaridade em criança. Isso é transtorno bipolar na infância. E ele usa um termo da classificação que é tipo SOI, sem outra especificação. Então ele se utiliza da classificação e fala, isso é bipolar. Criança irritadiça, que explode de forma muito intensa, os americanos chamam de tantrums. Sei. De tempestades afetivas. A famosa de um chilique no supermercado. É uma coisa famoso... muito intensa, muito. Não é chilique, tem um nome muito específico disso em português. Birra. É a birra. Mas não é uma birra. Não, é muito uma super intenso. Birra. Tem crianças que quebram tudo, que está na frente, agridem, se auto-agridem. E comportamento opositor. Bom, isso então é bipolar. Aí vem algumas pessoas e começa a questionar isso, porque bipolar, o que a gente conversou tanto da última vez? Tem que ter mania, né? Então começa a se pensar num modelo de bipolar em criança onde, não se tem mania, então é só estar irritada, explosiva. Coitadas delas, elas não têm mania, então ela só pega a pior parte de tudo. Esse modelo do Birdman é que depois que veio, ele foi muito questionado sobre isso, que virou uma coisa que a gente já discutiu, que é transtorno disruptivo de desregulação de humor. São crianças irritadiças, explosivas, né? E que já foram nomeadas como sendo bipolares. Mas a gente reconhece mania em criança, a gente vê mania em criança, mas a gente não vê por tanto tempo, por um mês, por exemplo. Primeira grande diferença, o tempo. A criança cicla muito rápido. Ela muda de humor 3, 4 vezes no próprio dia, talvez.
Começa a chorar, fica feliz, daí você grita sorvete, Deus, sai sorvete, sai correndo, pega o sorvete, daí cai Lucas, o sorvete no chão, daí chora. O Lucas tá bagunçando hoje, mas não. Eu tô falando como é. Tá. É que criança é criança, né? Exato. Então a gente fica confuso com isso. Mas sério, pensa o seguinte, você tá com 8 anos de idade, de dia você acorda irritado, você já acorda irritado. Sim. Aí você explode na hora do almoço por qualquer coisa. Uma coisa desse tamanho, muito pequena, gera um nível de explosividade altíssimo. Aí à tarde você tá alegre demais. O problema tá são super os feliz, picos com uma baita energia. E os vales, não é? Aí à noite você tá triste de novo. Mas o problema é a frequência ou o tamanho dos vales e dos picos? As duas coisas, né? É isso? Primeiro assim, a frequência... A modulação de humor, coisa que em adulto acontece, por exemplo, tem que levar um mês ele em mania, a criança não faz isso, ou pouquíssimas fazem isso. Por isso que a gente dizia que não tem na infância, abaixo de 14 anos. E a mania, tipo, pôr fogo na escola, né? Não, uma mania no de, sentido da euforia, de estar alegre demais ou irritadíssimo demais. Irritação demais. Aí a gente se dá conta que não, ela tem modulação de humor, mas não dura tanto tempo. Tem crianças que podem mudar de humor 3, 4 vezes no dia. Ou ela pode passar um período de mania de 2, 3 dias. Não fica um mês. É muito raro você ver uma criança em mania por um mês inteiro. Muito. Por isso que a gente dizia que não existia. Tanto que eles criam um conceito que é o narrow assim, e o broad, né? Um conceito mais amplo e um conceito muito mais restrito. Quer dizer assim, para ser bipolar, criança mesmo, você tem que fazer mania por muito tempo. É exatamente essa. É uma questão classificatória, né? Para não pegar, jogar todas as crianças no negócio, né? Porque a criança não faz isso, mas ela modula de humor. Tanto a frequência é maior, tanto que a gente chama de ciclos ultradianos, elas mudam de humor mais de 365 vezes por ano. Então ela muda de humor quase todo dia, mas não é uma mudança de humor que nem a nossa. Que a gente tá alegre, tá feliz, tá não. É extrema, né? É muito extremo. Então, por coisas desse tamanho, a criança tem reações em um nível de explosividade altíssimos. Tem um monte de vídeos disso, né, mostrando esse perfil de criança. Aí você pode falar, não, isso é oposição só, não. A criança opositora, ela não faz crise nessa intensidade. E aquilo é altamente impactante. É por isso que eu falei, então, uma questão de pôr fogo na escola, assim. Não, pode acontecer, Zé Otário. Eu já vi crianças quebrar a escola inteira. Entende? Agredir professor e quebrar dos tudo. Colegas. Agredir pode acontecer. Ou com ela mesma. Mas, e você imaginar que isso pode acontecer começar com 5 anos de idade. E aí a criança fatalmente vão entender assim, não, isso é o que é? A falta de limite. Né? É falta de limite da família. Todo mundo fala isso. Mas como que a gente vai equilibrar isso? A questão psicológica da falta de limite mesmo, mas da isso educação, é muito claro. E a questão psiquiátrica de... Tem muitas formas. Primeiro, a intensidade. Humor exagerado. A intensidade é intensa demais. Uma coisas muito pequenas geram níveis de explosividade absurdos. A criança, você não deu uma determinada coisa que ela pede, ela quebra a sala inteira da escola. É uma coisa que eu já vi acontecer. É um nível de explosividade alto demais. Convidada a se retirar da escola. Aí o que acontece? Os pais vivem pisando em ovos com as crianças. E daí eles não põem limite. Não daí vira uma super bola de neve da destruição. Mas não tem a ver com limite. Eles não podem, porque quanto mais impor limite, mais a criança vai explodir. Só que o pessoal, muitas vezes da família, ou o pessoal da própria área de psicologia pode pensar assim, não, isso é falta de limite, não. Quanto mais os pais derem limite, mais a criança explode. E ela não vai parar de explodir. E aí eu vejo pais que batem, se agridem a criança, são agredidos pela criança, ficam culpados por aquilo, porque todo mundo acha, tem que impor limite. Não é impor limite. Todos os estudos do mundo mostram que com a criança bipolar, você ter uma família com emoção expressa em excesso, piora a explosividade. Ela pega o ambiente que tá, né? Claro. Ela pensa você. Remostra o que tá passando ao redor dela. Mas isso não é difícil de entender. Pensa que pega cachorro mulher. Assim, tem aquela coisa que cachorro todo mundo vira você de humor. A gente tô falando da personalidade do ambiente, pega o nosso estresse, né? Nossa felicidade. E a criança responde isso como ninguém. E daí se o pai ficar p***, ela vai ficar p*** também, é muito óbvio isso na minha cabeça também. Mas eu não tô falando disso. Olha só, olha a diferença. Uma coisa é uma criança que está num ambiente tóxico
que tem pais estressados, que estão deprimidos, ou são agressivos, ou tem N problemas psiquiátricos, e isso faz com que a criança se sinta irritada, tá? Isso é uma coisa. Isso existe. Então você olha para a família, eu controlo a família, melhora a condição de humor, a criança melhora. Na realidade, a criança está num ambiente tóxico, sofrendo por aquilo lá. A outra coisa é o inverso disso. Não, você pode encontrar pais bons, super adequados, uma estrutura de família muito boa, e a criança mesmo assim super ovelha negra, explodir absurdamente. Você pode chamar de ovelha negra, falta de limite, cada um nomeia do jeito que for, mas no fundo a gente tem que olhar aquilo como um fenômeno de humor. Há algo ali estranho, não é comum isso acontecer. Você pegar um menino de 6, 7 anos que a primeira coisinha que você não dá algo, ele explode, ele quebra tudo. Onde a família é boa, a questão no sentido não de ter importa, uma dinâmica boa. Né? É que se, por exemplo, você trata e alivia o sofrimento de todo mundo, não é muito melhor? Mas é óbvio. Então, mas então aí não a gente importa trata, o que é direito. Olha só, saca? Importa num ponto. Olha só, pouco, né? Importa muito. Pensa o seguinte, eu olho para isso tudo, chego à conclusão de que no fundo a criança está explodindo e está irritada porque ela tem um pai que abusa dela, ou uma mãe que está deprimida e agride, ou uma escola onde na escola ela está sofrendo bullying. Existe um fator ambiental que favorece isso. A outra coisa é uma criança que está numa escola adequada, numa família adequada, né? E ela tem esses níveis de explosividade do nada, começou muito cedo, tem história familiar de transtornos de humor. Essa criança eu vou medicar, né? A outra não. Se eu medicar a outra criança, eu estou medicando, na realidade, um problema para a criança ficar quase quieta, frente a um problema que ela vive real, de dinâmica de família, ou de bullying, ou de qualquer outra forma de pressão emocional. Você entende? Eu não preciso medicar essa criança, eu preciso tratar a família. Eu preciso tratar o ambiente. Eu preciso tirar o bullying. Difícil, hein? Né? Muito. E é muito difícil você conseguir... Porque tem que ser uma junção da escola com psicólogo, com psiquiatra, com mas você sabe pais. Uma coisa que a gente faz de cara, e que é um equívoco, que a gente estava falando de limite, o equívoco é propor limite o tempo inteiro? Porque pensa o seguinte... A energia olha a tem dificuldade que escapar, né? de dizer assim, você, Lucas, 5 anos, 6 anos, 8 anos, você está irritado e explosivo. E a culpa é sua. Não se trata nem de culpa, porque você não consegue. Eles falam. Você se sente então, irritado. exatamente, vocês falam, a culpa é sua. Exato. A culpa é minha. Ele não consegue ele soca o Joãozinho. Exato. Joãozinho chora. Exato. A outra é... Os pais do Joãozinho falam assim, você tem que expulsar o... Exato. Você tem que punir. Ele tem que ser punido, você tem que dar limite. A outra é assim, bom, mas Joãozinho, ele explode do nada. A família começa a se alterar por aquilo lá. Olha a dificuldade que é dizer. Né? Ele começa a mudar o ambiente da casa para estressar a casa. Isso, o que nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Pois é, né? Caramba. Qual que é a única forma de você melhorar essa condição? Tirar a pressão da criança. Tire a pressão. A família pare de punir, a família acolha. Você um ambiente melhor, né? Claro. Mesmo assim, aí eu vejo, mesmo com tudo isso sendo feito, né? Mesmo sendo feito, a criança continua explodindo. É tipo alivia, né? Tipo um anti-inflamatório, que desce um pouco a dor, só que ainda tá lá os problemas. O problema tá lá. É que nem mulher em TPM. Você pode estar no spa, na melhor fase da vida. Sim, se entrar em TPM, a mulher entrar em TPM, ela fica disfórica. Se o ambiente é tranquilo, ótimo, é melhor. Imagina você internas, de TPM num ambiente cheio de problema. Você fica com os olhos da dor, você procura coisas ruins assim, no ambiente. Isso é difícil. Pra você se irritar. E aí é difícil. É endógeno, é da criança. O problema está de humor dela. Ela acorda já irritada, por exemplo. Ela explode muito mais do que deveria. Os pais não entendem aquilo, porque eles são adequados, eles são afetivos, eles são bons, eles tentam agradar a criança, mesmo assim ela explode. Depois de um tempo, os pais são cobrados demais por limite, eles ficam pisando em ovos com a criança, em ovos, porque ele tenta, qualquer coisa eles sabem que se ele fizer isso a criança explode. A família começa a ficar num nível de pressão muito alto. E as relações ficam ressentidas. Muito ruim, claro.
né? Tudo estimula uma briga. Você já tem um monte de briga acumulada de antes. Você não imagina o que é para os pais quando eles entendem que isso não é por falta de limite ou porque não é algo que a criança também controla, porque também não depende da criança. Então não preciso punir. Você não depende, você não controla. Você tá Lucas e TPM, né? E aí eu vou lá e te puno ainda, né? É uma questão endógena, uma questão biológica, né? Agora, não é fácil separar o quanto o ambiente interfere, o quanto os aspectos biológicos e endógenos interferem. Que é uma mistura, né? Que aí é a impossível avaliação, você separar isso. É literalmente. possível, é possível. Olha só, exemplos. A intensidade, a gravidade do impacto. Você acordar irritado já. Não aconteceu nada na sua vida. Você já acorda irritado. Você no primeiro minuto você explode. Ou você se sentir acordar irritado e à noite a criança descrever que ela não controla, mas o pensamento dela não para de ficar rápido. Ela não consegue parar quieta. Não, isso não é comum. Entende? Não, não é. À tarde ela está triste a ponto de pensar em morrer, né? São coisas muito intensas. São coisas de alta frequência. São questões altamente impactantes. E para quem conhece que você avalia a criança com precisão e limpa esses fatores externos, você vê que muitas vezes o problema continua lá. O impacto continua sendo o mesmo, né? Isso em crianças muito pequenas. Nossa, 3 anos. Imagina o impacto disso na autoestima da criança. Onde ela cresce, ela não controla. Vira intrínseco essa coisa de culpa é sua e você é o monstro do rolê. Óbvio. Né? Você cresce querendo ser o monstro do rolê. Você óbvio. Planta capim, pelo menos, né? Planta capim, colhe capim. Colhe monstro. Se você fala que ela é o monstro do rolê, aos 5 anos de idade ela é o monstro do rolê. Total. Óbvio. É o seguinte, você tem que ver também como os outros, como se você afeta os outros da família. Você tem que cuidar, jogar carinho nos outros também. Você tem 2 irmãozinhos e sentem isso, você tem que jorrar carinho neles para pelo menos salvar a relação deles também com a criança, para parar o ressentimento entre os irmãos, saca? Sabe, eu concordo plenamente, mas sabe uma coisa que eu como psiquiatra percebo, sim, que eu acho que é difícil às vezes as pessoas entenderem a intensidade disso tudo, né? Você tem problemas em família, né? Todo mundo tem. Você tem um momento que você não está bem, que você explode. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. Mas não é todo dia, né? Não é como de alta frequência. Não é intenso demais quando você não quer, eu não comprar uma coisa, o seu sorvete, você quebrar a casa inteira. Entende? Começa a fugir muito de um padrão daquilo que a gente vê. E isso é muito difícil, às vezes, a população leiga conseguir entender. O quanto aquilo é impactante dentro da família, o quanto a família já fez de tudo. Ela já premiou, ela já puniu, ela já se afastou. E mesmo assim ela acorda estressada, assim, quebrando. A criança continua irritada, explosiva, do mesmo jeito. Os pais, quando buscam ajuda, eles não sabem mais o que fazer. E aí todo mundo tem uma opinião, né? Cara, é um jeito muito genial classificar pela irritabilidade ao invés do resto. Porque o resto. Porque as crianças é muito, né, energético. Claro. Como que você vai saber se ela é mania ou se ela. Olha só, mas dá. Só é uma criança. Dá, porque você vê o padrão dela de humor, aí de repente, olha só, uma coisa é assim. Um exemplo. Eu vou ser o presidente da República, a criança falando isso. Toda criança fala isso. Só que ela não estuda nada para isso, mas ela não tem dúvida daquilo lá. Mas toda criança faz isso, não é mania? Não, em mania, né? Não no dia a dia. Se ela vai crescendo, você começa a ter crise. Como você vai ser presidente da República se você não estuda nada? Como você vai ser presidente da República se você não tem um esforço voltado àquilo? Não. Mas ela não entende que mas toda criança fala tem sonho em você astronauta. Veja, criança de 5 anos provavelmente não. Aos 10, sim. Aos 12, sim. De ter crítica. À medida que vai evoluindo, você vai vendo isso. Agora, aos 5, ela está explodindo do nada. Do nada. Ela explode cada 3, 4, 5, 6 vezes por dia. A família não sabe mais o que fazer. Ela primeia, ela deixa. Depois de um tempo, a família está inteirinha pisando em ovos. Não sabe mais o que fazer.
A autoestima dos pais está detonada. Eles acham que a culpa é deles. Eles acham que a culpa é deles. Todo mundo diz que a culpa é deles, né? É verdade. A escola diz que eles têm que pôr limite, que eles estão falhando. O pessoal da área de psicologia, não, impõe limite. Você impõe limite, o pai vai impor limite. Se perdoar, né? Meu, sai os irmãos, os pais têm que se perdoar, a criança tem que se perdoar. Eles têm que entender. É, porque vem do conhecimento, né? Claro, que tá eles rolando. Têm que entendê-lo. Fala assim, ó, ele não faz isso porque qual que é o sentido de culpar alguém? Sendo que geralmente os problemas são muito mais macro, assim. Claro, pra mim não. Todas as causas vêm de lados diferentes, ao invés de uma coisa só, né? Eu acho Nunca que dá pra achar a causa. De onde veio a causa? Você pode ir lá no fundo do mundo pra achar a causa, que o problema foi lá na pré-história, que a gente decidiu ser carnívoro, que ficou agressivo. Entendeu? A gente pode pegar a causa lá no infinito. Por que você vai jogar a causa em cima de alguém, né? É porque você fica bravo, daí outra pessoa fica brava e cada um fica na defensiva e vira uma guerra fria, tá ligado? Isso é fundamental pros pais, eles pensarem assim. Então você precisa se perdoar. Olha cada um precisa se perdoar ali. E perdoar os outros. Por que eu vou brigar com ele? Pelo menos por um dia. Vamos estar tranquilo. Por que eu não vou parar e pensar por que ele tá agindo assim? E ele perde o ataque também, né? Claro. Qual que é a graça de atacar alguém que tá zen? Põe no colo, filho. Fala assim, tá bom, eu sei, vamos assistir TV? Claro, se tranquiliza, ó. Vem cá, fica calmo. Eu entendo você. Eu entendo que você não tá controlando. Total. Eu entendo que você tá explodindo. Pô, no mínimo, você não vai destruir a autoestima dele. É. E o que você vai fazer? Você ganhar a briga? Parabéns, você ganhou a briga com uma criança. Mas os pais são cobrados. Posso te falar? Eu sei. Os pais são cobrados. Socialmente, eles são cobrados da escola. Só eles deles são cobrados pela família. Mesmo se não tivesse ninguém, se eles estivessem numa ilha, eles iam se sentir cobrados. Não, eles são os pais. Por exemplo, eles estão num churrasco, a criança berra por qualquer coisa, ela briga com todo mundo, ela explode toda hora. Culpa de quem? Dos pais. Não, eles não têm nada a ver com isso. Muitos deles são muito bons pais. São afetivos, são continentes e estão tão perdidos, né? Quanto a própria criança entender o que está acontecendo. A escola vem, pressão. Não, vocês têm que impor limite. O pessoal muitas vezes vai, pressão do irmão, da tia, da avó. Pô, esse menino precisa de limite, não dá para ser assim. Professor. Né? Do próprio professor, sem ver. E isso é terrível socialmente. Ninguém olha muito para a criança, para o adolescente irritadiço que explode. É um padrão de comportamento que ninguém gosta. E é sempre atrelado à falta de educação, à falta de limite, à falta de controle. Nem sempre é isso. Isso existe também. De ter consciência, porque realmente no mundo inteiro acha que não existe isso, que é uma questão simplesmente educacional. Não é. Né? Porque, por outro lado, também existe a criança que muito cedo, hein, ela modula de humor. Ela não controla a irritabilidade, não depende dela. Muitas crianças chegam no meu consultório, Lucas, de 5, 6 anos, falam assim, eu não controlo, não depende de mim. Só que a escola cobra da família, a família cobra dela, todos os tios e avós cobram dos pais que também cobram dela. Tudo se volta contra ela. E ela não tá entendendo nada. É tipo, você tá lá, o Hulk ele se transforma e daí ele perde o controle. Exato. E daí os pais vai lá e põem o Hulk de castigo. Exato. E daí ele volta ao normal. Exato. E daí no outro dia ele é o Hulk. Pô, e a culpa é sua que você não botou o Hulk de castigo, mas eu pus. Eu pus. E ele. Porque ele vai lá e quebra o Joãozinho. Ele já pôs de castigo, ele já deu presente pro Hulk. Pois ele já fez tudo. Não tem como. E ele não muda. Porque você precisa alternar os raios gama para ele normalizar. Exato. Não é uma questão biológica. Dele. Não depende do Hulk. Nossa, total. É isso que as crianças, as famílias muitas vezes não entendem. Agora, imagina você sendo o Hulk, né? E aí as pessoas vêm e te punem por isso. E te punem. Falam que você é ruim, que você é mal educado, que você não acata limite, que seus pais têm que te dar limite o tempo inteiro. Você está sofrendo, você já não está entendendo nada. Entende? Aí os pais vêm e te cobram. É isso, a gente tem que olhar para a autoestima da criança mais do que tudo. Isso é terrível. A autoestima da gente depende do olhar do outro, depende do olhar dos pais. Quando a criança vive isso, toda a dificuldade que ela não controla, todo o retorno ruim que ela tem dos outros, todo o feedback negativo, mina a autoestima dela. Né? Vem pra cima dela, né? Mina, totalmente. Mina a autoestima dos pais que não entendem. Explode por dentro, nem as torres gêmeas. Quando eles entendem, eles ficam afetivos.
melhor ambiente, só isso já ajuda a reduzir as alterações de humor da criança. Aí você trata, o humor estabiliza, ela volta a se relacionar com os colegas. Isso é muito bom. Ótimo. A gente estava falando, cortou o áudio, mas eu estava falando que chegou um panetones pra gente. De presente, de tantas famílias que são salvas por esses Exato. remédios, tratamentos. Porque é tão impactante que quando a família vê isso, que ela viveu anos às vezes com aquela condição. Quando a gente trata... Que vê que a culpa não é um relacionamento, não é do relacionamento, não é da pessoa, é de algo externo. Doença, é um transtorno É algo mental. externo, é tipo um vírus. Aí você vai lá, explode o vírus, tudo tá salvo, Pensa todas o as seguinte, relações estão salvas. Lu, Todos são perdoados automaticamente. É como você tá de broncopneumonia, de cama, e eu tô punindo você, e tô brigando com você. Porque você tá tossindo. Porque você tá tossindo, porque você tá querendo... Você não consegue levantar da cama. Para de tossir, para de brigar. Para de se irritar. Né? Levanta o Joãozinho de novo. Exato. Não é possível. Eu não controlo. Não depende de mim. Essa é uma diferença. Tempo, intensidade do padrão de sintoma. Eles não fazem esses quadros marcados de mania, de euforia. Por isso que dizer que não existia. Se a gente fica esperando aquilo, você vai esperar, você vai ver pouquíssimos ao longo da vida. Mas quando você olha isso de uma forma mais ampla, as crianças que oscilam muito rápido de humor, são explosivas demais, aquilo é altamente impactante, destrói a autoestima da criança, da família. Bom, a gente não está falando de um desenvolvimento normal. Quando você olha para o ambiente, você lida com o ambiente, você repara todo o ambiente, mesmo assim ela continua explodindo. Ela não controla, não depende dela. Não é fácil eliminar os fatores externos do que é dela. Mas é possível. E essa que tem uma questão de um estigma muito grande, né? De dar remédio para criança, que ela vai perder a infância, ela vai perder a imaginação e vai se tornar... Vai perder a infância? Vai perder a infância sendo bipolar. Se não tratar, né? Óbvio. Lógico. Vai ser minada a autoestima dela, vai minar os vínculos de família. A bipolaridade, ela cursa com o impacto hoje a neuropsicologia já mostra isso, afeta a cada modulação dessa, parece que vai havendo comprometimento de memória, de tempo de atenção, vai minando a vida acadêmica, os vínculos... Vai sugando energia para a batalha, né? O remédio, a vida vira uma guerra e toda a energia vai sendo direcionada para a guerra. Sim, é um tratamento todas as efetivo. Tropas, né? Toda a energia e o trabalho vai para a guerra. Tudo. E o cérebro não tem energia para aprender, consome pra tudo. Brincar, para exato. Ela está tentando ali lidar com toda a dificuldade da patologia. Poxa, como qualquer outra patologia, você trata, você normaliza. Você pega o broncopneumonia, você dá antibiótico, você cura. Você pode não curar essa criança, mas quando você trata, você pode manter uma estabilidade ao longo da vida. E conseguir controlar que ela não tenha perda na autoestima, que ela não destrua os vínculos de família, inclusive dos próprios pais. Que os pais não se afastem da família num sentido mais amplo, dos amigos, que eles são obrigados a se afastar porque o filho briga o tempo todo. Que ele se aproxime dos pais dentro do contexto da escola. Que a aprender família a questão entenda, social, né? Crescer com todo mundo ao seu redor da sua idade. Porque o resto é preconceito. O resto é a gente querer justificar questões que hoje a gente conhece muito bem, única e exclusivamente também por fatores ambientais. A gente não faz isso. A gente, antes de dar um diagnóstico desse, que é um diagnóstico quase de exclusão, a gente tenta limpar todos esses fatores. Os pais têm medo, fatores da escola, da família. Eles têm medo por ignorância, na verdade. Agora, o medo, ele só pode ser sanado com informação. Porque o medo vem do desconhecido. Então... Quando você se dá conta e entende, o Bion diz que todo fator desconhecido seguramente é fator de medo. Mas assim, quando você tem consciência, você já muda. Você já olha seu filho diferente. Não é porque ele quer brigar comigo, não é porque ele é mal educado, né? Não é nada disso. Ele não controla. Ali, o olhar que eu tenho para ele já mudou. Eu sou afetivo, eu olho já com mais ternura, eu olho entendendo, né? Isso já muda muito para a criança. Você já repara... Quando o carinho volta, Exato. Quando o carinho volta, quando renasce, a professora entende, ela refloresce, isso. Surgem uns esquilinhos. Claro. Ele é um menino ou uma menina que requer proteção.
Ele não E carinho, quer só que ela não tá punição. conseguindo receber esse carinho mais, né? Ela não entende o que está acontecendo com ela. Tem um relato de um colega que escreveu um livro muito incrível. Ela fala assim: eu estou triste de manhã, à tarde eu estou alegre demais, mas aquilo não me anima muito, porque eu sei que logo depois de 1, 2 horas eu vou estar triste de novo. Nossa, que Isso horror. no mesmo dia. Faz sentido. E depois ela vai explodir e ela vai ser punida. Ela perde o controle da vida, né? Ela tá sendo Total, jogada de um lado todos, pro outro ela e pela a família própria toda. cabeça. Que não entende o porquê que o filho pode ter tudo, por exemplo, e mesmo assim ele continua explodindo. Invariavelmente vão associar isso com problema de conduta, com falta de limite, e muitas vezes não é. Na realidade é um transtorno de humor tratável, diagnosticável e que melhora a qualidade de vida a partir de tratamento absurdamente da criança e da família. Beleza. Galera, é isso aí. Não tem muito mais o que falar sobre esse assunto. Tem algo a falar. Fala, eu manda tenho que ver. falar. Não tem Manda nada a ver, ver manda com isso, mas eu tenho que falar essa semana do falecimento do Arnaldo Jabor. Ah, sim. Porque assim, a gente está passando por momentos assim muito difíceis, né? E pessoas como ele, de uma capacidade criativa incrível, né? Que trabalha com cultura, que trabalha com uma informação de qualidade, que valoriza, né? Aquilo que a gente tem, como cineasta, como jornalista que foi, pô, é uma perda sem tamanho. Aquela coisa Mas sem do tamanho. Amor e Sexo da Rita Lee foi escrita por ele, né? Foi escrita Baseado por ele, numa né? crônica dele. Toda algo nudez assim. será castigada. Então, ele tinha uma noção cultural dos Total. amores e da espiritualidade, Ele ganhou da capacidade o Urso de Ouro em humana. Berlim com toda a Porque nudez será você castigada. pega Amor e Sexo da Rita Lee, é perfeito. Entende totalmente o equilíbrio da vida, do Exato. yin yang, do amor. Ele Como é que ele entende era um a vida indivíduo inteira. Aquela música encapsula tudo, né? E tem uma Todo história que eu sentido do ouvi mundo. do Seidenberg, da CBN, assim, recentemente, dele, coisas incríveis, porque ele tinha muito senso de humor. Aí ele ganha um Então, prêmio de a jornalismo. gente que precisa de pessoas mais assim. Claro, né? O senso ele de com humor. toda a genialidade dele, ele ganha um prêmio de jornalismo e agradece ao Fernando Collor de Mello. Fala assim, mas como assim você agradeceu ao Fernando Collor? Claro, eu quero agradecer porque ele acabou com o cinema nacional por falta de financiamento, aí eu virei jornalista, então eu tenho que agradecer a ele, porque senão eu nunca tinha ganhado o prêmio como jornalista. Mas ele era uma pessoa incrível, eu acho que é uma baita perda, tinha 81 anos, morre essa semana e deixa um vazio A gente precisa recuperar no pessoas cinema, no jornalismo, humor de novo. na cultura brasileira. A gente precisa de um ambiente onde... Porque parece que tá todo mundo estressado, como ele falou, que tá todo mundo na defensiva o tempo inteiro. Então não tem mais relação, não tem mais papo, não tem mais comunicação. Então a inteligência vai decaindo, a inteligência coletiva, a noção um com o outro vai caindo, as relações vão degredindo, e daí fica essa treta de esquerda, direita, Bolsonaro, Lula, ou qualquer outra coisa assim, ridícula. Olha né? só, ele tava... Perde totalmente a nossa capacidade de conversar. Claro. Então a gente Nós precisa de humor de novo, de carinho, de respeito Isso. de novo. Então, Precisamos de cultura, é só isso que a gente precisa, de exemplos, de inteligência, pessoas assim. senso de humor. É. Ele antes também, colando aqui o que o Silvio Seidenberg disse, que era Total. colega ali próximo, ele diz assim, antes ele morrer ele andava muito preocupado com o que o Brasil vive hoje, essa polarização, esse extremismo, essa falta de capacidade de um ouvir o outro, né? E a incapacidade que a gente tem de encontrar soluções realmente mais criativas e, no mínimo, mais bem-humoradas. É uma grande perda. Então, é isso. Então, se a gente pega, por exemplo, essa treta e vira uma treta nacional de uma guerra civil, você vai querer estar do lado que vence, de estar num país totalmente destruído. Você ganhou, mas e aí? Metade da população está destruída. A gente já E se tem sente histórias, né? Porque tá xingando tudo, mesmo se der tudo certo, a pessoa tá xingando. A Entende? gente tem que reabrir os caminhos de comunicação. e ouvir mais pessoas como ele, que tamanha capacidade criativa. E melhorar a nossa própria comunicação. Claro. A comunicação é uma grande Porque questão. quando você olha a sua própria, outra pessoa vai começar a gostar mais de você e vai Sem abrir. dúvida, sem dúvida. Exato. Não é o outro, né? Impressionante, Lu, como a gente falha nisso. muito Como a gente difícil, né? fala, o outro entendeu totalmente. Principalmente Ele pro também WhatsApp. não te perguntou. Pro WhatsApp é Aí pior vira uma ainda. bagunça. Você não tem as nuances, né, da vida do E corporal. tá na hora da gente da tentar corporal. entender e entender também que a mídia, de forma geral, a gente só vê partes, né? A gente tem que ampliar a mente naquilo que a gente olha. Porque tem uns que defendem isso, o outro defende aquilo. É totalmente A gente precisa pegar canais cindido. diferentes. Tá faltando De também um informação. pouco de... Exato, de informações Pra fugir um pouco disso, E de né? isentas, né?
mais isenção. Veja, eu não estou defendendo um lado ou outro. Total, mais isenção. Né? Isenção, vamos ter bom falar, senso. foda-se, eu não tô nem aí. Tem coisas que são boas, tem coisas que são erradas. A próxima eleição tem dois candidatos muito bons para se votar. O branco e o nulo. Na moral, é assim que eu sinto, é assim que a gente vai ser. Porque é isso que a gente, se você como jovem pensa assim, e eu confesso pra você que eu também ando pensando assim, bom, é óbvio que tem que mudar, né? Tá na hora de mudar alguma coisa. Mas é isso aí, vamos. Beleza, galera. Vamos terminar. Até então. semana que vem. Valeu, tamo junto. Segue a gente, coloca 5 estrelas no Spotify, e dá like, ajuda muito a gente, ajuda a alcançar mais pessoas que a gente pode ajudar. Então, ajuda, por favor. Falou. Falou, boa noite. Boa semana.